Olá, olá, estamos aqui para mais um episódio do programa Esteja Pronto para a sua transição de carreira. Esse episódio aqui é o de número 42. Se você não assistiu os outros, vai lá, que tem muito assunto interessante se você está de saco cheio da sua profissão. Eu sou a Alessandra de Faria, especialista em transição de carreira. Eu ajudo mulheres que estão de saco cheio da profissão a encontrarem e trabalharem com aquilo que amam. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as 5 profissões mais afetadas pelo burnout. Esse assunto está muito aí na mídia. Se você suspeita que é uma das pessoas afetadas pelo burnout, fica aqui comigo que vai ter muito assunto interessante. Se você conhece alguém nessa situação, encaminhe esse vídeo para ela não perder esse conteúdo que vai dar uma clareza da situação e do que fazer. Primeiro ponto. O que é, né, a síndrome de burnout? Nada mais é do que um transtorno neurológico ocasionado pelo acúmulo de carga de trabalho. Pense, você que está trabalhando demais de forma excessiva por um longo período, que acarreta em intensa fadiga mental, física e emocional. Do meu ponto de vista, o primeiro passo para adquirir essa síndrome é você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Esse é o primeiro passo. Apesar que existem muitos ambientes corporativos que favorecem essa síndrome, acredito piamente que quando você faz uma atividade que você não gosta, que não tem nada a ver com as suas habilidades, suas paixões, seu propósito de vida, com certeza absoluta você está com um passinho em direção a adquirir esse transtorno neurológico. Pense comigo, essa condição acomete com frequência profissionais que lidam constantemente com prazos e responsabilidades. Imagine assim, a pessoa gosta daquilo que faz, só que ela trabalha com uma situação de pressão constante, tudo com prazo, muita responsabilidade. A primeira profissão que vem na minha mente é profissionais de saúde, médico, enfermeiro, aquelas pessoas que estão ali no dia a dia. Imagine quem trabalha no pronto-socorro atendendo pessoas graves o tempo todo. Imagine a pressão que essas pessoas passam. Por mais que elas gostem do trabalho delas, pode sim a ficar excessivamente fadigado, físico, emocionalmente, mentalmente. O diagnóstico dessa síndrome pode ser feito por um psicólogo, por um psiquiatra, que vai levar em conta o seu histórico clínico. E também o nível de envolvimento com as suas atividades profissionais. Um profissional, imagine assim, eu vejo hoje em dia muitas pessoas querendo dizer que está com síndrome de burnout e acabam indo em profissionais que só querem lá dar o atestado e falar que a pessoa está acometida dessa síndrome, mas você precisa tomar muito cuidado. Procurar profissionais que realmente vão te ajudar nessa jornada e que não simplesmente vão colocar um diagnóstico aí sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Então, fique muito atento, porque isso é muito grave. Existem algumas pessoas que desenvolvem um verdadeiro vício no trabalho e nos seus resultados. Elas são chamadas, né? A gente chama de workaholics. E com certeza elas estão muito mais propensas a serem acometidas pela síndrome de burnout, com certeza absoluta. Por quê? Porque querem trabalhar a todo tempo, não param de trabalhar. Eu sou uma pessoa que preciso ficar de olho nisso, porque eu adoro trabalhar. Só que eu preciso verificar se não está de forma excessiva, fazer pausas constantes, tirar tempo para minha família e para cuidar de mim constantemente, para que eu não fique acometida por essa síndrome.
entanto, também há profissões que mantêm o indivíduo a todo momento sob pressão, com o objetivo de fazer com que ele alcance os resultados, ali atingir aquelas metas. Todas essas carreiras, por suas características, tornam as pessoas mais propensas a desenvolver essa síndrome. Entre esses profissionais que costumam ser atingidos, eu vou mencionar alguns aqui. Profissionais da educação, muitos têm muito prazo, por exemplo, horário de aula, horário para terminar e para finalizar diariamente, todos os dias. Profissionais da saúde, como eu falei. Imagine o médico e o enfermeiro. Imagine o médico e o enfermeiro da UTI, onde a todo momento tem que ficar de olho a tudo que está acontecendo ali com os pacientes. Os advogados também estão muito propensos a adquirir essa síndrome. Por quê? Porque eles estão ali em pressão, dependendo a causa que eles pegam, estão ali em constante pressão. Todo mundo olhando o que ele está falando, quais os argumentos, ele precisa pensar rápido para atingir aqueles objetivos. Assistentes sociais. Pense assim, elas acabam, a maioria das pessoas que lidam com a saúde física ou mental de outras pessoas tem uma exposição grande à síndrome de burnout, a uma probabilidade de adquirir a síndrome de burnout pela natureza do que elas fazem. Imagine os policiais. Hã? Cara, a quantidade, eu tenho um amigo policial, a quantidade de policiais que tem síndrome de burnout é muito grande, porque a pressão é a todo momento constante. Imagina, você cuidar da segurança, estar exposto a um risco ali eminente durante todo o teu horário de trabalho e eles acabam ficando em sentinela fora do horário de trabalho também. Então, é uma profissão que a pessoa não descansa tanto a mente. Por quê? Porque a mente fica ali pensando no que pode acontecer, tanto no trabalho como fora dele. Imagine agente penitenciário que está lá a todo tempo atento, podendo acontecer alguma coisa. É muito estressante. Ou um outro, bombeiro, atendendo, salvamento, várias vezes ao dia. Imagine a pressão de você ser responsável pela vida de outra pessoa, para você ser responsável por salvar a vida de outra pessoa. Imagine, fora que tem algumas profissões que a pessoa faz plantão um atrás do outro. Bombeiro pode ter os médicos, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. As pessoas podem ter jornada dupla. Eu vejo alguns enfermeiros que trabalham de dia e à noite. Plantão em cima de plantão. Imagine isso para a saúde mental da pessoa. São profissões muito admiráveis, porque não é qualquer pessoa que consegue resistir à pressão constante como essas profissões que eu estou falando. Consequentemente, pense assim, os sintomas causados pela síndrome de burnout são variados, e eles podem ser tanto físicos quanto mentais. Mas, assim, de forma geral, a pessoa sente um desgaste excessivo, seja no corpo ou na mente. Entre outras palavras, o que a pessoa pode sentir? Dor de cabeça, dor muscular, fadiga física, sabe aquele cansaço que não acaba, ela dorme, mas assim, não descansa, não tem um sono revigorante. Aquela fadiga mental, quando ela olha, por exemplo, tela do computador, quer fazer uma conta e a mente dela não processa, mesmo ela sabendo executar aquela atividade. Pense, falta de concentração, dificuldade para dormir. Muitas pessoas que têm síndrome de burnout têm dificuldade para dormir. Falta de concentração, esquecimento. Sabe aquela memória que você fala
Cara, parece que eu sei, mas não sei, e aí você começa a não lembrar de coisas simples, mudança repentina de humor. Imagina aquela pessoa, agora ela tá feliz, rindo dali meia hora, ela já tá super estressada. Pode ser que ela esteja acometida por síndrome de burnout. Pode ser. Aquelas pessoas que são agressivas, imagina, uma pessoa que você conhece, a agressividade não era o perfil dela e ela começa a se tornar muito agressiva, ansiosa. Olha essa situação. Da família do meu marido, tem algumas pessoas que têm uma ansiedade muito forte. Inclusive, teve um que teve um ataque cardíaco por causa da ansiedade, ficou tão ansioso, a pressão foi para as alturas, teve um ataque do coração. Imagine a pessoa chegar a esse ponto de ansiedade. Esses sintomas podem vir de muitas doenças, mas são comuns na síndrome de burnout. Sensação de fracasso, se você fica aí se sentindo a última bolacha do pacote, sentindo que você não consegue realizar nada, aquela sensação constante de fracasso, comece a pensar em como está a tua rotina no dia a dia. Depressão também pode ser um sintoma da síndrome de burnout. Mas como que o profissional, por isso que eu falo que é preciso um profissional da área muito melhor que seja um psiquiatra para ele avaliar todo o contexto. Porque não é só chegar com sintomas. Ai, doutor, tô com. Coloque aqui uns 3, 4 desses. Dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, mudança repentina de humor, mundo muito agressivo, meu marido tá reclamando demais. Será que é porque precisa verificar o contexto do teu trabalho? Agora, quando você está num trabalho que você não gosta, que não tem nada a ver com as suas habilidades, talentos, seus objetivos de vida, é o primeiro passo para você entrar nisso aqui. Juntando isso com a pressão do trabalho, entrega de prazo, tudo mais, é um prato cheio para que você adquira essa síndrome. E olha, ela vem acometendo muitos profissionais ultimamente. Caso você esteja sentindo algum desses sintomas, é muito importante você ir atrás de um profissional qualificado para fazer o diagnóstico. Não vá achar, a Alessandra falou que esses são os sintomas, então eu estou com síndrome de burnout. Não é isso. É necessária a avaliação de um psiquiatra, sim. É necessário que você procure um psicólogo para você falar as suas queixas e o profissional fazer a conexão do que você está sentindo, quais são os seus sintomas com a doença ou síndrome que pode ser. Às vezes é só uma estafa pontual. Se você tirar um final de semana, descansar, e voltar melhor na semana seguinte, pode só ser um cansaço ali pontual. Então, não precisa também ficar achando que tudo isso, tudo que você sente aí já é o diagnóstico pronto da síndrome de burnout, porque não é necessário procurar um profissional adequado para isso. Pense assim, vamos falar um pouquinho sobre algumas pesquisas, né? Tem uma que foi realizada pelo International Stress Management Association, que é o ISMA. 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, que atrapalha o desempenho profissional e pessoal. Muitas pessoas acometidas por essa síndrome também têm impacto. Pense assim, tudo que a pessoa passa no trabalho tem impacto na vida pessoal, reverbera para a vida pessoal também. Então, se você não está bem na profissão que você está, avalie corretamente a necessidade de fazer uma transição de carreira. Se o que você quer, fazer uma transição de carreira ou
pode ser que seja a solução simplesmente você trocar de trabalho dentro de uma mesma carreira. Isso pode ser também um ponto de partida, viu? Ó, tem um destaque das profissões de extrema competitividade. Pense assim, aquelas com metas inatingíveis, tem empresa que coloca meta que você nunca vai atender, que demanda longa carga horária de trabalho. Você, dia após dia, precisa ficar até 2, 3 horas a mais para conseguir entregar tudo aquilo que você precisa. Ó, tô falando um pouquinho da rotina de uma pessoa que pode ser acometida com a síndrome de burnout. Você, você tem o teu horário de descanso, e acaba não conseguindo descansar. Por quê? Porque tem todas essas emoções que vão aflorar. Dor de cabeça, não consegue dormir, aí você não descansa e no dia seguinte você está cada vez pior. Tem outro fator que também pode ajudar, é a autoexigência. Tem algumas pessoas que têm uma autoexigência muito grande. Existe uma predisposição para essas pessoas adquirirem síndrome de burnout. Por quê? Porque elas próprias estão ali se exigindo muito. Tem a parte da empresa, da profissão? Tem. Mas tem aquelas pessoas que elas mesmas se autoexigem demais. Tem algumas profissões aqui que foram apontadas por especialistas que mais são diagnósticos que mais são diagnosticados com a síndrome de burnout. Pense assim, relembrando aquelas que eu falei: professor, advogado, jornalista, bombeiro, policial, agente penitenciário, agente bancário. Eu não tinha falado do agente bancário. Hoje em dia tem muitos agentes bancários que estão com pressão absurda por metas, por vender, bater meta. Só que também tem outras profissões que vão favorecer a doença. Tem uma psicoterapeuta, Maria Fernandes, que ela destaca que burnout geralmente ocorre em profissionais que lidam com pressão emocional constante no dia a dia e mantém contato direto com pessoas em situações estressantes por longo período de tempo. Por exemplo, esses casos que eu falei de médico, agente penitenciário, não tem como a pessoa não viver em pressão constante. Então, se você trabalha aí numa área administrativa, tem seus prazos durante o mês para entregar resultado, mas não tem aquela pressão diária e você acha que está com síndrome de burnout, pode ser muito acarretada por você estar em uma profissão, numa atividade que você não gosta. E aí você se sente pressionada, não gosta daquilo lá e pode ser acometida pela síndrome de burnout, que o início foi nesse estresse e pressão de estar a todo momento numa atividade que você não gosta de fazer. Pense assim, esses profissionais que eu te falei, eles ficam o tempo todo em ambiente, um evento estressante. Além do contato com essas pessoas direto, por exemplo, o médico, ele fica ali no contato. Então, o pessoal com as pessoas que estão doentes o tempo todo. O trabalho dos profissionais de saúde baseia só na articulação das dimensões técnica, ética, política e a compreensão desse manejo aí de como lidar com a morte. Pense assim, você lidar com a possibilidade de morte todos os dias. A pressão é absurda. Então, muitas vezes você está aí achando que o teu trabalho é muito estressante e é ele que está causando sua síndrome de burnout. Vá atrás de um profissional sério, que ele vai te auxiliar a verificar o que está acontecendo. Por quê? Muitas vezes, o que você tem sim alguma coisa afetando sua saúde mental, mas pode ser
ambiente familiar. Vou contar um exemplo aqui. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que falou que estava com síndrome de burnout. Aí eu comecei a perguntar. Aí ele disse que estava com a filha internada, a mãe estava doente com uma doença crônica, o pai também estava doente. Imagine a cabeça de uma pessoa que está passando por todas essas pressões pessoais. Não dá para falar que é síndrome de burnout, por quê? Porque a pressão absurda está nas coisas fora do trabalho. No dia a dia você tem prazo, meta para entregar? Não, não tem. Eu tenho que cumprir minhas atividades, mas eu não tenho essa pressão de prazo e metas para entregar. Então, claramente, o problema não está aí no trabalho. E essa síndrome, ela foi classificada especificamente oriunda do trabalho. Só que você não pode ligar tudo que você está sentindo a essa síndrome, porque pode ter outras causas de você estar aí ansioso, depressivo, não conseguir dormir, etc, etc. Vou falar agora dos 12 estágios da síndrome de burnout. 1, necessidade de se afirmar. Provar que você é capaz, sempre você tem que entregar a meta, fazer tudo no prazo, entregar os resultados. Muitas das pessoas, lembra que eu falei que a síndrome de burnout também pode vir da autoexigência? Segundo estágio, dedicação intensificada, com predominância da necessidade de se fazer tudo sozinho. Sabe aquela pessoa que acredita que só ela faz as coisas de forma correta? Essa pessoa que se dedica ali de forma muito intensificada, ela pode ser acometida, sim, por essa síndrome. E aí, quem é o responsável nessa situação? Muitas vezes é a própria pessoa. E aí a gente começa a colocar a culpa nos outros, na empresa, tudo mais, quando a gente mesmo está causando tudo aquilo ali que a gente está passando. Terceiro estágio, descaso com as necessidades pessoais. Comer, dormir, sair com os amigos, essas coisas passam a não fazer sentido. Você fica trabalhando, trabalhando. Sabe aquelas pessoas que trabalham aí, ao invés de almoçar o sanduíche aqui, comendo sanduíche no computador? Cara, se você faz isso, para urgentemente, porque se você não está, você vai ficar doente. Você não pode ter descaso com as suas necessidades pessoais. Quarto estágio, recalque de conflitos. O portador percebe que algo não vai bem, mas não enfrenta o problema. É quando ocorrem as manifestações físicas. Eu conheço uma pessoa assim. É aquela pessoa que não enfrenta problema nenhum, que quer tudo sair pela tangente. Mas o que acontece? Ela não enfrenta, ela vai guardando, guardando, guardando os problemas. Só que aquilo começa a ter manifestação física. Porque ela não resolve os problemas, os conflitos que aparecem. E aí ela vai recalcando, vai guardando, tudo aquilo fica guardado. E aí começa a sair, e manifestação física. Começa a olhar no corpo. Tem pessoas que têm alergia na cabeça, no couro cabeludo, aquelas alergias de pele, ou sai aqueles tipo cistos que vão aumentando. Não sabe por quê. Precisa identificar a causa de onde está vindo essas reverberações físicas da sua vida, porque pode ser que tenha um fundo psicológico. Quinto estágio, reinterpretação dos valores. São aquelas pessoas que começam a se isolar, que fogem de todos os conflitos, de tudo que precisa resolver na vida. O que antes
tinha valor, passa a não ter valor mais. Por exemplo, lazer, cuidar da casa, ter uma casa, os amigos. A única medida dessa pessoa passa a ser o trabalho. Pense assim, ela vai mudando os valores de uma certa forma que o trabalho fica em primeiro. Do meu ponto de vista, falando um pouquinho de valores. Meu primeiro valor, a saúde. Por quê? Se eu não cuidar da minha saúde, eu não consigo cuidar da minha família, cuidar do meu trabalho. Segundo, minha família. Minha família vem em segundo lugar, depois da minha saúde. A gente tende a inverter? Tende, mas não pode. Por quê? Porque se você não tiver saúde, você não consegue cuidar da tua filha, do teu filho, da tua família. E o terceiro, aí vem o trabalho, na minha situação. Esse Essa é a sequência dos meus valores, que vem primeiro, segundo e terceiro. Se você começa a alterar o local dos seus valores e coloca o trabalho no primeiro, repense, porque você pode sim estar caminhando para adquirir essa síndrome. Sexto estágio, negação de problemas. Nessa fase, os outros são os problemas. Eles são todos incapazes, a gente desvaloriza as outras pessoas. Você começa a repelir os contatos físicos, começa a usar cinismo, agressão, são sinais assim muito evidentes. E se você, criatura, está aí num trabalho que você não gosta, que não te dá satisfação, que você está de saco cheio, é hora de procurar o que você ama trabalhar e fazer essa mudança urgentemente. Por quê? Senão você vai passar por todos esses estágios daqui da síndrome de burnout. Começou a negar os problemas. Começou a se recolher. Não quero participar de nenhum grupo, não quero fazer reunião, não quero ter nenhum comportamento social, eu viro aquele antissocial. Esse aí é o sétimo estágio do burnout. Vá pensando se tem alguma coisa que está linkando aí com a sua vida atualmente. Oitavo, mudanças evidentes de comportamento. Perda de humor, não aceitação de comentários que antes eram tipo coisas naturais que uma ou outra pessoa fala, aí você já começa a ficar estressado, tudo é motivo para você se estressar. Tá bem agora, daqui a pouco não tá mais. 9, despersonalização. Ninguém parece ter valor, nem mesmo a pessoa afetada. Pense assim, ela começa a desvalorizar todo mundo, até a si própria. A vida se restringe a atos mecânicos e distância do contato social. Prefere e-mail, mensagem, não quer falar com as outras pessoas. Você está desse jeito aí na sua vida? 10º estágio, vazio interior. Aquela sensação de desgaste, que tudo é difícil, é complicado, coloca dificuldade em tudo. Que normalmente pessoas reativas têm uma tendência a sentir esse vazio interior muito grande. 11º, depressão. Sim, a depressão é um estágio do burnout. Você começa a ficar indiferente, desesperançosa, exausta. Como assim? A vida não tem mais sentido, não sei por que eu estou aqui. E o último, finalmente, a síndrome do esgotamento profissional propriamente dito, a síndrome de burnout, que corresponde ao colapso físico, mental e emocional. Esse aí é considerado o último step. Por quê? Porque é emergência, você precisa urgentemente procurar um médico ou um psicólogo para você começar um tratamento.
Depois de constatar que você tem o problema, o tratamento é realizado, sim, junto com o psicólogo, psicoterapeuta, e muitas vezes o psiquiatra precisa ser acionado, porque ela está num nível tão alto que a pessoa precisa de medicamento para conseguir levar as atividades do dia a dia. Tem hoje, se você procurar, tem universidade, igreja, tem instituição filantrópica que auxilia o tratamento dessas síndromes mentais de forma gratuita. Se você precisa disso, vá atrás, porque tem como sim você melhorar a sua qualidade de vida. Ó, vou falar aqui rapidamente os 12 estágios de burnout. Identifique onde você está. E se você já passou pelos 12, vá urgentemente procurar ajuda profissional. Não fique deixando para depois. Não ache que você vai conseguir resolver esse problema sozinho, sem auxílio profissional. Ó, primeiro, necessidade de se afirmar, dedicação muito intensiva, descaso com as necessidades pessoais, recalque de conflito, reinterpretação dos valores, negação dos problemas, recolhimento, mudanças evidentes de comportamento, despersonalização, vazio interior, depressão e o último é a síndrome de burnout. Não fique nessa carreira aí que você não gosta, que só te traz insatisfação. Se você está de saco cheio da sua profissão, você precisa descobrir e trabalhar com aquilo que você ama para você ter uma vida de satisfação e felicidade, porque é possível sim, criatura. É possível. Eu, na época, não fui diagnosticada com síndrome de burnout, mas quando eu estava no financeiro, teve uma época da minha vida que eu tenho certeza absoluta, se lá atrás eu tivesse ido atrás de um profissional capacitado para isso, porque eu não fui, eu teria, sim, provavelmente ter sido diagnosticada com síndrome de burnout, porque eu vivia estressada o tempo todo, entrega de metas, trabalhando até tarde, não gostava daquele trabalho que eu fazia, colocava tudo a culpa dos outros, as pessoas não prestavam, a empresa não prestava, meu chefe não prestava. Não fique nessa situação. Você precisa sair dessa profissão que você está de saco cheio e descobrir e trabalhar com aquilo que você ama. Pense aí, se você quer sair dessa profissão, desse trabalho que você está de saco cheio, agora pode ser o momento. Dê o próximo passo, vai lá no link da minha bio. Eu vou dar várias aulas gratuitas para te auxiliar, pegar na sua mão, para você sair da insatisfação do teu trabalho. Vai lá no link da minha bio. Aproveite, se você conhece alguém com essas características no trabalho, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, para ela ter a oportunidade de perceber que está com algum problema e precisa de ajuda. Esse vídeo só vai dar aquele insight para a pessoa olhar e falar assim, opa, pode ser que eu esteja com esse problema, eu vou procurar um profissional adequado para conseguir fechar o diagnóstico. Mas, ó, você não tem que ir lá e relatar tudo isso para falar que tem síndrome de burnout. Você precisa realmente sentir, ir num profissional, contar toda a sua vida profissional e pessoal para ele conseguir fazer um diagnóstico de forma mais eficaz e eficiente e conseguir te direcionar para resolver o problema de uma vez por todas. E com certeza, dificilmente as pessoas que estão numa profissão de satisfação, felicidade, que elas conseguem colocar os talentos para fora, dificilmente elas vão adquirir a síndrome de burnout. Dificilmente. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada aí. Fica de olho, porque vão ter muitos episódios aqui nesse canal. Obrigada.